Pessoal, eu percebo bastante assim como o pessoal fica desconfortável quando eu passo olhando a tarefa. E aí a pessoa, pô, alguns ficam muito preocupados assim, quero mostrar que eu fiz mesmo a tarefa. Eu fico feliz de ver essa preocupação. Enquanto também eu percebo muita gente que eu sinto, é o clima, entendeu? É um clima, eu sinto que a pessoa copiou. Mas aí, cara, eu já repito várias vezes, eu não tenho como filtrar isso. Se tu copiou, tu tá assinando o atestado de retardamento. Meu Deus, eu quero me arrombar na vida, eu vou me arrombar, eu quero menos de R$1.000 por mês. Estás assinando um documento. Quando tu copia do teu colega, além do colega ser um cretino, né? Não é colega, isso não é colega, é inimigo. Vai, idiota, copia, seu animal, vai. É assim que o colega está falando. Porque o colega que ama, puxa a orelha do amigo. Porra, cara, tu quer ser mal sucedido? Tu quer que teus filhos não tenham o recurso? Meu Deus, eu estava falando para Nilson. Se eu não pudesse dar para o meu filho o que eu tive, eu metia uma bala na cabeça, meu filho ia morrer, do que ver o meu filho não tendo o que eu tive. Eu me considero nascido em berço de ouro. Meus pais nunca foram ricos, classe média, máximo. Mas eu me considero nascido em berço de ouro. Se eu não pudesse dar para o Caio hoje com 9 anos o mínimo de conforto, ele ia estar morto. E vai ser assim contigo, quando tu tiver um filho, tu for adulto, tu vai ver. Então não perca essa oportunidade de aprender, amigo. Outra, tu pode errar todas. Tu pode não conseguir fazer nada. Mas se tu botou a bunda, as nádegas na cadeira, e o computador estava desligado só durante aquele momentozinho, e tu leu cada questão 2, 3 vezes, anotou os dados, botou a fórmula das aulas do lado para olhar para a fórmula e ver se tinha uma ideia. Só de ter passado esses 15 minutos que seja, fazendo essas tentativas honestas, estás aprendendo pra caramba. E a cópia não serve pra porra nenhuma. A cópia entra aqui e sai aqui. A cópia vai 10 de tarefa e na prova é 1, 2. Então, pai, se teu filho está com 10 de tarefa e a prova é 1, 2, pode ter certeza que ele está copiando todas as tarefas. Porque não existe aluno que tenta de verdade e não aprende. O ser humano é uma máquina incrível de aprender. Já tive alunos que só tiravam 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ai, meu filho tem problema, professor. Aí me ligavam, vou dar aula particular. Vai lá, faz que eu quero ver. Explicava a matéria, agora faz que eu quero ver. Tô aqui olhando, faz. Aí pronto, passava 2, 3 dias olhando o cara fazer exercício, aí vinha 8, 9 na prova. O cara que só tirava 1, 2 e 3 a vida inteira, que tinha problema com matemática. O problema da galera com matemática é a vadiagem, a falta de vontade, a falta de raça, é o excesso de computador, é o excesso de brincadeira, falta de seriedade na vida, é isso. Isso causa problema na matemática. Existe sim pessoas com mais e menos dificuldade, mas a garra, a raça, resolve tudo. Sabe quem foi o menino campeão brasileiro de matemática, né? Da Olimpíada de Matemática alguns anos atrás? Soubesse dessa? Não soubesse o menininho que era surdo. O menino era surdo e deficiente, o pai botava o menino num carrinho de mão para levar para a biblioteca para estudar. Pobre, uma família pobre. Eu vou repetir. O menino era surdo, certo? Portanto mudo, né? A pessoa não escuta, como é que ela vai falar? Deficiente, não caminhava e não tinha cadeirinha de roda. O pai levava o filho no carrinho de mão para a escola pública. E o guri sozinho foi estudando, humilhou todos os outros que estudam com lousa digital e cadeirinha confortável e tem todos os órgãos funcionando perfeitamente. Ele foi lá e colocou no bolso todos eles, mostrando que mesmo na pior situação, se tu é um brasileiro raçudo, estudioso, tu supera tudo e tu chega lá. Depois tu lê a reportagem, menino deficiente que ia de carrinho de mão. Imagina o teu pai te trazendo num carrinho de mão para a escola, cara. Isso é vida dura, tua vida é um céu. Ah, pessoal, mas lá em casa tem esse probleminha que a gente resolve. Tu tem cama, tu tem comida, tu tem estofadinho. Então não te esquece, cara, tu vai ser deprimido se tu continuar te enganando. Estou falando isso para aqueles que estão copiando a tarefa, porque eu sinto quem são. Eu só não posso botar um negativo porque não tenho como provar. Beleza? E os guerreiros que estão fazendo, meus amores, vocês sempre vão ter meu apoio. E pode ter certeza que o futuro de vocês está garantido. Mesmo que tu esteja errando tudo, tu vai aprender física e vai ser foda. Só deixa eu completar aqui agora um detalhezinho. Eu já vou continuar aqui o meu dia predileto. Olha que beleza! Meu
dia predileto. Física. Eu acredito que eu falei essa bobagem um dia numa turma, o pessoal achou que eu era homossexual, só por causa dessa. Eu gosto de rosa também, né? Tu vê como as pessoas são imaturas, né, cara? Eu achava que a história do rosa já tinha acabado. É uma loucura. Ô galerinha, olha só! Um belo dia para aprender física, eu te pedi para fazer qual mesmo? 38. Só uma página assim? Acabou? Meu Deus, que fácil! Página 38. Mas antes, claro, que eu quero fazer uma ultra mega super revisão. Lá vai o corpo, ó. Uma linha reta, lá vai a motocicleta, a nave alienígena, o que tu quiser. Uma bola de tênis, o que tu quiser. E tu tá vendo, ó, uma hora a velocidade dela era pequenininha, aí aumentou um pouco mais, ficou ainda maior, meu Deus, agora é um foguete, a velocidade é ainda maior. Tá vendo? Antes era V1, depois era V2 a velocidade. Tá conseguindo enxergar que pelo vetor ela está cada vez mais rápida? Sim. Cada vez mais veloz? Sim. Nós temos maneira para medir esta mudança de velocidade? Sim. Como que nós fazemos? Aceleração. É para isso que Galileu inventou a aceleração, para medir a mudança da velocidade. Aqui era o T1, ali era o T2, T3, T4 e assim por diante. Se tu quiser, aqui antes do 1 ainda pode ter o 0, né? A aceleração é... V ao quadrado sobre R. Delta V? Não magoa. Quem escreveu V ao quadrado sobre R falou uma fórmula verdadeira. Mas é para aceleração que só existe quando o corpo está fazendo curva. Está fazendo curva? Não. Então não tem aceleração. E aquela fórmula funciona, tá? A fórmula mostra isso. Ó, aquela fórmula que a galera falou. Quer ver? A aceleração, velocidade eu não sei. V ao quadrado. Olha que interessante, se o cara faz uma curva assim bem fechada, o raio de curvatura é esse aqui, né? Se o cara faz uma curva mais aberta, o que aconteceu com o raio de curvatura? Aumentou. E se o cara faz uma reta, qual é o raio de curvatura? Zero é quando... Isso, olha que bonita a ideia. Zero é quando vai fazendo a curva cada vez mais fechada, né? Aí o raio diminui. Quanto mais aberta é a curva, o raio aumenta. Então se é uma reta, é porque o raio é... Cara, é infinito. Isso não é uma piadinha de mau gosto, é um fato matemático. Uma curva com raio infinito vira uma... E tu vê, não precisa nem ser tão infinito o raio, né? Quando tu olha para a linha do horizonte, tu não jura que é uma reta? E não é uma curva, tua terra é redonda, caramba. E olha que essa curva que gera a linha do horizonte, que é praticamente reta a olho nu, essa curva ela tem um raio de 6.500 quilômetros só. Imagina se fosse infinito. Oh, aí mesmo ia ficar reto, né? Concorda comigo? Bacana essa ideia, né? Uma ideia refinada. Uma curva de raio é uma... E aí olha só que bonito. Então qual é o número que eu tenho que colocar aqui no R, já que é uma reta? Infinito. Se fosse R$1 dividido para infinitas pessoas, quanto cada um ganharia? 0,00000000000000000. Concorda comigo? Até achar que valor infinito é esse, para poder botar o primeiro número, é 0,0000000. Então quanto é que é 1 dividido por 0? Desculpa, errei. 1 dividido por infinito. Aproximadamente. E 2 dividido por infinito? 1000 dividido por infinito. Se não for infinito, o número que eu vou dividir vai dar 0 aproximadamente, não é isso? Então quanto é que deu a aceleração centrípeta? 0. Claro, né? Eles estavam andando em linha. Eu só quis te mostrar que matematicamente a fórmula não falha se tu usar raciocínio bonito ali. Mas é claro que tu não precisa fazer esse cálculo nunca na tua vida, né? Porque a aceleração centrípeta só existe quando o corpo está fazendo uma curva. Claro. Uma dúvida, poderia ser 0,0 e um tracinho assim, 0? Seria uma maneira elegante de tu representar isso, né? Mas quando tu for estudar cálculo lá na faculdade, vai ficar muito claro para ti que é 0. Um dia vai ser uma coisa natural para ti. Dividir por infinito, 0 vai ficar natural. E até intuitivo, né? Certo? Por isso que a gente pode representar 0 sem medo de ser feliz. Muito bem. Muito interessante essa ideia do infinito, que vocês terão que trabalhar intimamente com essa ideia para ficarem bons em cálculo. Para a galera que for para a área das exatas, né? Aliás, não é só isso. Vocês sabiam que em biologia faz cálculo A, tá? Quem for fazer biologia na faculdade vai ter a cálculo A no segundo semestre. Vai ter que aprender limite, derivada, um monte de regras matemáticas que aparentemente, mas é biologia, professor.
Mas já te expliquei, né? Não sei se eu te expliquei, mas eu vou te comentar um detalhe. O cara que vai revolucionar o mundo é o cara que aplicar matemática na biologia, lembra disso? Certo? Então, eu até acho uma pena que a biologia atualmente só tenha o cálculo A. Deveria ter cálculo A, B, C, D e E. Aí sim o biólogo ia sair com um cérebro forte para entender a biologia, que é tão complexa, bioquimicamente falando. Legal. Peraí, se aquela lá é a centrípeta, essa aqui tem que ter um outro nome. Tan, começa com tan e termina com tangencial. Muito bem. Tangencial, tem outro nome para ela também. É, que já que é em linha reta, a gente chama de aceleração linear, porque é aquela que teria, né, se o corpo estivesse andando em linha reta. Porém, com a nossa revisão de agora, nós acabamos de ver que se um corpo está fazendo uma curva próximo de uma circunferência, se a velocidade se mantém constante velocidade constante em... Como é que fala tecnicamente? Eu esqueço sempre. Em módulo. Quando a gente diz que o valor do vetor é igual, mas o vetor está mudando para onde ele aponta, a gente diz que o vetor é constante em módulo. Tu vê, é uma linguajar toda especial que a gente vai ter que se acostumar, né? Então quando eu falo em módulo é o tamanhozinho, tá vendo? Ou seja, a bolinha está girando sempre no mesmo ritmo. Não está nem aumentando nem diminuindo. Já que o valor do V é o mesmo, se eu faço ΔV, que é final menos inicial, dá quanto? Então quando o cara faz uma curva mantendo o velocímetro no mesmo lugar, só tem aceleração só centrípeta. Aí a gente faz como aceleração centrípeta? V ao quadrado, onde R é o raio dessa curva. E existe situação que tem as duas acelerações ao mesmo tempo? Como? Como? Dá um exemplo. Pronto, é isso, eu tô te sacaneando, cara. Eu fiz assim, ué, o quê? Não. Só pra ver se tu tava firme na tua ideia, eu tava frouxo. Tu viu, a maioria frouxou na hora. Ih, peraí, não sei mais. Não, é pra falar, não, professor. Ué, o cara faz a curva e bota o pé no acelerador. Não foi assim que ele disse? Eu posso fazer a curva mantendo o ritmo. Aí só tem que tipo de aceleração? Só centrípeta, que mede a curva. Não é isso? Só centrípeta. Se eu tô andando em linha reta e com velocidade constante, qual é a aceleração agora? Ó? É zero todas. Não tem nem a tangencial, nem a centrípeta. Eu não faço curva nem mudo de velocidade. A curva é de raio infinito, já que é uma reta. Zero. E o V final menos V inicial, zero. Então, que movimento é esse mesmo? Tem até nome esse movimento. Movimento linear ou retilíneo, para ficar mais bonito. Uniforme. Uniforme significa que a velocidade é... Nesse caso, que eu não faço curva, nem mudo de velocidade, a aceleração é zero. Qual, professor? Todas. Tudo bem? Aí se eu começo assim, ó. Estou devagarzinho, agora um pouco mais rápido, agora um pouco mais rápido. Só tangencial, porque só a velocidade mudou. Concorda comigo? Se eu faço curva com velocidade constante, é só centrípeta. O valor da velocidade não muda. O ΔV daria zero. Tudo bem para vocês? Porém, eu posso fazer uma curva e, além disso, aumentar a velocidade cada vez mais. Concorda comigo? Está mudando o módulo e está fazendo a curva. Então, tem os dois tipos de aceleração. Então, a situação mais geral que existe para esse estudo que estamos fazendo seria essa aqui, ó. O cara, além de fazer a curva, muda o valor da velocidade, tá claro? Quer dizer que tem uma aceleração que aponta para o centro, a chamada centrípeta, e ela aumentou, né? Porque já que a velocidade aumentou, o ao quadrado vai aumentar, a centrípeta vai aumentar também. Só que também tem uma outra aceleração, qual é? A tangencial, né? Que é tangente à trajetória. E se eu quiser somar esses dois vetores de aceleração, é só usar a regra do paralelogramo. Pontilhada paralela, pontilhada paralela, pontilhada paralela, pontilhada paralela. Esta aceleração é chamada de aceleração o quê? Resultante. A soma, né? É o resultado final da aceleração. Alguém lembra como é que acha a aceleração resultante? Pitágoras, ela ao quadrado é igual? AT ao quadrado, o que é AT? É um dos catetos. E AC ao quadrado, o outro cateto. O que significa AT?
Tangencial. E a centrípeta. Se fala em centrípeta porque aponta para o... Se aponta para o centro, tem que ser o centro do quê? De um círculo, não pode ser de um quadrado, né? Eu quero fazer a curva em forma de quadrado, não dá, né? Certo? Faz reta e depois faz uma curva de 90 graus. Não faz sentido. Beleza? Então é isso aí, ó. Essa ideia é importante. Foi o que a gente viu na última aula, não foi? Foi. Aceleração tangencial e aceleração centrípeta. O que pior pode aparecer em nossas vidas é ter as duas e a gente tem que fazer um Pitágoras. É o pior que poderia acontecer. Muito bem, agora que a gente revisou, que a gente sabe que a aceleração tangencial mede a mudança do valor da velocidade e a aceleração centrípeta mede a curva que estamos fazendo, agora pode vir a questão que vier. Vamos detonar a questão. Fala, meu querido. Você está fazendo uma curva e a aceleração dele é zero. Ele pode estar em qualquer velocidade, né? Ó, cuidado. Você está fazendo uma curva, a aceleração tangencial é zero. Porque a centrípeta é obrigada a fazer. Tem, né? O cara poder fazer curva, ele tem que ter uma aceleração empurrando ele para o lado da curva, né? Certo? Né? Senão não faz a curva. Então, fazer uma curva e dizer que a aceleração é zero, eu tenho que entender que a aceleração que está se referindo é tangencial. Porque a centrípeta é obrigada a existir. Beleza? Então não se esqueçam, hein? Tem como um corpo fazer curva sem ter aceleração? Impossível. Porque a aceleração é mudar a velocidade e fazer curva não é mudar uma velocidade? Mesmo que o valor dela não mude, o vetor mudou. Então fazer curva é acelerar, é mudar de velocidade. Tipo de aceleração? Centrípeta. Agora vamos lá, agora revisamos, vamos ver se ficou difícil mesmo essa brincadeira. Página 38, questão 1. Não se esqueçam que estamos no volume 1 aí. Considere a situação em que um corpo descreve um movimento circular uniforme. Ah, então tá, já vou até fazer um desenho para me ajudar a pensar. Circular. E o que se... Não parece um círculo, só parece um ovo. É o teu olho, querido. Então, olha só. Tá ali o corpinho, ó. Que querido, né? Tá ali o corpinho, ó. O que significa dizer que é uniforme? Ó, então eu vou fazer o vetor do mesmo tamanho, ó, para eu perceber que a velocidade está constante. Essa é a situação. Quer dizer que o módulo não muda. É assim que se fala, garoto. Para cada instante deste movimento, podemos dizer que os vetores velocidade e aceleração formam entre si um ângulo de... a velocidade é tangencial e a aceleração na hora da curva é centrípeta, ou seja, aponta para o... E nós sabemos que o raio de uma circunferência e a reta tangente que passa por ela sempre fazem... Era a aula falava sobre isso. Então era realmente uma questão teórica, era para lembrar da aulinha, ah não, um aponta para o centro, o outro aponta retinho, o ângulo é 90 graus. Letra D. Poderia ter, né, se fosse uma questão discursiva, e eu pedisse, justifique. Como a velocidade é sempre tangente à trajetória e a aceleração centrípeta aponta para o... Obrigatoriamente elas devem fazer 90 graus. E aí tu faz um desenhozinho ali. Pô, aí ficou show, cara. Se fosse discursiva, né? Como não era discursiva, assinalou, ganhou. Essa aqui. 2. Questão 2. A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência dr igual a 2 metros. Então beleza, ele até desenhou um pedacinho, colocou o vetor retinho, disse que o R é 2 metros. Então quer dizer que o raio é 2 metros, o raio dessa curva. Percorrido com velocidade de módulo constante, ó, como é claro, V igual 3 metros por segundo. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho, em metros por segundo ao quadrado, copiou a fórmula, né, substituiu os valores e correu para o braço. 3 vezes 3, 9, dividido para 2. Essa aí não cai, né, professor? Claro que cai, meu. Tem que cair uma questãozinha simplesinha dessa. Eu vou botar uma da NASA já para ti. Não. Tem que primeiro me mostrar que a básica tu sabe fazer. Aliás, cara, se vocês soubessem só o básico, já daria para passar folgado na maior parte dos vestibulares pelo Brasil afora. Então, na verdade, ó, tem que só saber o básico. Se tu quiser almejar algo a mais, quero fazer uma carreira acadêmica na área da matemática ou da física, né, ou das ciências de maneira geral, aí sim é importante já ir desde já pegando um pouco mais pesado. Mas para a galera que, né, que de repente não vai para a área técnica, às vezes saber o básico é fundamental. É o suficiente. Eu não entendi uma coisa na questão. Mãe. Escreve aí. Metros por segundo sobre metros. Metros por segundo sobre metros.
Isso, dá 1 sobre segundo. Ou dá segundo na menos 1 para te provocar. Não, porque tipo assim ali, ó, 3 metros por segundo sobre 2 metros. Dá metros por segundo ao quadrado. Não, dá segundo na menos 1, é porque a tua análise dimensional está errada. Mas parabéns pela tua tentativa. Alguém quer dar uma corrigida na análise dimensional do colega? Porque ele, olha só que bacana, ele não ficou satisfeito com a resposta. Ele quis ver, aquela unidade tá cabreira, aquela unidade. Eu sei que a aceleração é metros por segundo, só que velocidade é metros e distância é... Aí ele fez essa divisão e eu mostrei para ele que dava 1 sobre segundo. Mostrando que, de fato, a primeira impressão que dá é que essa unidade está errada. Alguém quer fazer uma correção? Não tem que levar ao quadrado. Ah, a velocidade está elevada? Ah, bom, vamos analisar de novo agora. Então ficou metro ao quadrado por segundo ao quadrado vezes metro. Não é isso? Aí cortou o ao quadrado com metro. Aí sim ficou metros por segundo ao quadrado. Parabéns, garoto. Gostei de ver. Quando a gente olha dessa maneira, a gente aprende mais. A gente não está só afim do número. Quer olhar o todo, né? Faz sentido essa porcaria? Faz. Metros por segundo ao quadrado dividido por metro dá justamente a unidade de aceleração. Legal isso que tu falou, sabe por quê? Que a ciência é assim. Um cara vai lá e tem uma sacada, faz uma fórmula nova. Todo mundo concorda com ele. Beleza, essa ideia do cara é fantástica. Aí um outro sujeito, peraí, deixa eu fazer uma análise dimensional. E mostra que analisando dimensionalmente a fórmula estava errada. Então aquilo que todo mundo achava que era verdadeiro, estava funcionando muito bem, viram que dimensionalmente estava errado. Então é um indicativo que está errada mesmo. A análise dimensional tem que sempre confirmar o que a fórmula diz. Então hoje em dia, quando alguém faz uma fórmula matemática nova, é a primeira coisa que se faz antes de divulgar. Vou fazer análise dimensional também para ver se está fechando. É uma maneira de buscar se tem algum erro na fórmula. Parabéns pela colocação, obrigado pela ajuda, Ian. Naquele metro por segundo elevado ao quadrado, sobre m, seria tipo multiplicar por 2 e dividir por 2, né? Não, ali na verdade seria o seguinte, ó, né? Vamos fazer mais vagarosamente. O que é metros por segundo ao quadrado? É metros por segundo vezes metros por segundo. Então vai ficar metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Distributivo da exponenciação. E isso está dividido por... Então é uma divisão de fração. É a primeira vezes o inverso da segunda. Aí como metro ao quadrado é metro vezes metro, e aqui tem metro, um desses metros ao quadrado, né? Metro vezes metro, dividido por metro dá 1. Então sobrou só o quê? Sobrou só metro por segundo ao quadrado. Certo? É para provocar, né? Para vocês lembrarem que quando a gente coloca o expoente negativo, é só para dizer que estava na parte do denominador, lembra? É lá do 7º, 8º ano, vê se vocês lembram. Ó. Quanto é que é 2 na terceira dividido por 2? Mantém a base, subtrai os expoentes, lembra? Dá 2 na 2, regra da potenciação. Tudo bem para vocês? Mantém a base, subtrai os expoentes. E se fosse multiplicação? Mantém a base, subtrai os expoentes. Quase. Potência de potência é assim, ó. 2 na terceira vezes 4. Assim é multiplica. Potência de potência. 2 na 12. Já é bom revisar isso que eu vou precisar disso logo, tá? Então, ó. Matéria de 7º e 8º ano. Só para tu ver como é importante, às vezes, ter a matemática básica bem resolvida na cabeça. Potência de potência multiplica. Divisão subtrai. E se for multiplicação de potências de mesma base, aí tu soma 5 mais 7, 3 na 12. Tudo bem para vocês? Então quanto é que é 2 na terceira dividido por 2 na quarta? Dá 2 na menos 1, ou seja, 3 menos 4? Se nós formos fazer essa análise, é 2 vezes 2 vezes 2, que divide 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 e 1. Sobrou 2 na parte de baixo. Então 1 sobre 2 é o mesmo que 2 na menos 1. Ou seja, o expoente negativo ele só indica que o número deveria estar no denominador e não no numerador. Expoente negativo é só para o matemático usar uma linha só, em vez de 2 linhas. Certo? Então vamos ver se a gente relembra. Quanto é que é 2 na menos 2 reais? 2 na menos 2 reais, quanto é? 2 na 3 sobre 2 na 5. Quanto? Quase, garoto. 2 na 3 sobre 2 na 5. O que eu acabei de falar do expoente negativo, meus queridos? Ele está na parte de baixo. Se eu te disse que 2 na menos 1 é 1 sobre 2, 2 na menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 é? 1 quarto de real. Quanto é que é 1 quarto de real? 25 centavos.
Tu vê, né? E eu tinha acabado de fazer na tua frente. Tu teve dificuldade de me copiar. Isso é um pouco preocupante com um jovem da tua idade. Não deveria ter sido tão difícil assim. É 2 na 3 sobre 2 na 5. Não, resultado. 2 na 3 sobre 2 na 5? Mas é que eu não entendo, como eu pedi quantos reais eram, se o cara me pede, amigo, 2 na 3 sobre 2 na 5 reais, tens aí? Eu não sei. É por isso que eu queria entender, ô Samuel, tu fez a conta certa, tu foi inteligente, mas às vezes o excesso pode atrapalhar. Quando o cara faz muito com das ideias, como eu pedi reais, acertaria quem pensou 25 centavos. Certo? Mas não fica magoado, a vida é assim, não acerta todas nós. Galerinha, então olha só. Aliás, ontem eu estava vendo uma na aula de psicologia, cara, muito legal. Tem um psicólogo que ele classifica o desenvolvimento moral das pessoas em 6 níveis de desenvolvimento. Ele fez uma pesquisa, certo? Com várias pessoas entre 40 e 60 anos. E nenhuma pessoa atingiu o 6º nível de desenvolvimento moral que ele preconizou. Não vou entrar em detalhes agora, né? Mas é porque a maioria das pessoas não tem filosofia suficiente para diferenciar uma lei do que é correto, né? Do que a tua consciência manda como correto, do que a lei manda como correto. E a maioria das pessoas simplesmente acha que tem que obedecer a lei porque é a lei, né? Principalmente em países mais desenvolvidos, aqui no Brasil não, né? Talvez porque nossas leis, algumas sejam absurdas, né? E a gente perceba que às vezes a lei acaba prejudicando a justiça, né? Mas nos países da Europa os caras chegam geralmente no 4º nível de desenvolvimento. 70% da população está no 4º nível de desenvolvimento moral, de acordo com esse teórico. E aqui na nossa região, subdesenvolvida ainda, boa parte da população está no 3º nível, ou 2º nível de desenvolvimento, e boa parte da população está no 5º nível de desenvolvimento. Então, tu vê, às vezes o meio nos ajuda a desenvolver a nossa ideia moral, às vezes, né? Mas nem sempre eu estou falando de moral. Ó, galerinha, olha só. Gostei de ver, cara, estamos cheios de alunos que estão querendo aprender mais do que eu faço na sala de aula. Me deixa muito orgulhoso. Era um probleminha bobo, que eu gastaria 1 minuto para explicar, mas nós gastamos vários minutos porque nós fomos fuçando mais e mais coisas. E até revisamos as propriedades das potências de mesma base. Deixa eu ver como é que ficou então. A na M vezes A na N vezes A na M. N mais M. N mais M. Certo? Fica estranho assim, teu coração fica confuso na hora que eu boto letrinha, né? Mas temos que ensinar pro teu coração que letra e número é a mesma porcaria. Então, ó, se eu tinha feito que 2 na 3 vezes 2 na 5 era 2 na 8, isso aqui não diz a mesma coisa, meus queridos. Só que assim diz para todas as potências do universo. Essa aqui é uma prova só pro 2. Por isso que algebricamente é sempre mais poderoso. Deixa eu ver se tu entendeu. A na N dividido por A na M. N menos M. Tudo bem? Beleza? E depois, se for A na N elevado a M. A na N vezes M. É assim que aparecia no livro. O senhor explicava com o númerozinho, apareciam essas letrinhas no livro também. E é importante entender aquelas letrinhas. Certo? Quando tu entende aquelas letrinhas, aí tu pegou a matéria de verdade. Show de bola. Qual é a próxima agora? Não, 3. Questão 3. Adoro caneta roxa, não empresta, não. Poxa, tão bonito. O sono é grande, essa internet está destruindo meus jovens. Ela é o conhecimento, né, cara? Mas o problema é que se tu não sabe usar, se tu não tem maturidade para usar, ela te destrói.